Um corpo em repouso está em equilíbrio? Fica agora aqui para a gente tentar entender a física com Sukita. Uma das perguntas que as pessoas mais se fazem é: será que um corpo em repouso está em equilíbrio? Então, sem muito arrodeio, bora logo ver se isso é verdade ou não. Para um corpo estar em repouso, o que é necessário é que sua velocidade seja igual a zero. Ah, sua velocidade tem que ser igual a zero? A velocidade, ou o vetor velocidade, precisa ser igual a zero. Ou seja, o corpo tem que estar parado. Então, o corpo parou, ele está em repouso. Agora, o que caracteriza um corpo em equilíbrio? Um corpo em equilíbrio é um corpo que está sem ação de nenhuma força resultante, ou seja, um corpo que não tem nenhuma aceleração. Sua aceleração é igual a zero. Posso escrever assim como vetor? Posso, afinal, tanto velocidade quanto aceleração são grandezas vetoriais. Então, resumindo, é isso. Um corpo em repouso é um corpo que está com velocidade igual a zero. E um corpo em equilíbrio é um corpo que tem aceleração igual a zero. Ah, beleza, mas um corpo em repouso vai estar em equilíbrio? Isso é o que a gente vai ver agora. A gente precisa antes entender qual tipo de repouso a gente está trabalhando. Existem dois tipos de repouso que a gente pode encontrar no dia a dia: o repouso permanente e o repouso instantâneo. Ah, qual é esse repouso permanente? O repouso permanente é aquele que o objeto está lá parado e alguns minutos depois ele continua lá parado. Ele está lá tranquilo, ninguém mexeu nele, não agiu nenhuma força sobre ele, então ele continua parado. Inclusive Newton enuncia isso. Então, o repouso permanente é aquele em que o corpo possui uma velocidade igual a zero, já que é um repouso, mas ele permanece com essa velocidade igual a zero por algum tempo. A few moments later. Então, algum tempo depois, ele continua com sua velocidade igual a zero. Ele está lá em repouso e vai continuar lá em repouso. Já um corpo que está em repouso momentâneo, aquele repouso instantâneo, é quando ele para a sua velocidade, que sua velocidade vai para zero, mas logo depois ele volta a se movimentar. Então, que tipo de repouso é esse? Ah, qual é um exemplo? Um pêndulo. Imagine que você tem um pêndulo aqui oscilando, ele para inverter o sentido e aí ele volta a se mover. Volta a se mover, volta a se mover, até que ele para novamente para inverter o sentido do movimento. Então, nessa hora aqui que ele para inverter o sentido do movimento, ele para inverter o sentido do movimento, ele está em repouso. Afinal, a gente definiu o repouso como velocidade igual a zero. Nesse momento ele está com velocidade igual a zero? Tá. Então ele está em repouso, só que esse repouso é instantâneo. É só naquele momentozinho que ele vai ficar com a velocidade igual a zero, vai parar para inverter o sentido do movimento. Então, o repouso permanente, o corpo está lá parado, ele continua parado, e o repouso momentâneo, o repouso instantâneo, ele para ligeiramente, um instantinho bem rápido, para inverter o sentido do movimento. E aí a gente vem com aquele questionamento: será que um corpo em repouso está em equilíbrio? E aí, então agora a gente tem dois repousos. Será que um desses vai estar em equilíbrio e o outro não? Bora começar analisando o repouso permanente. No repouso permanente, a gente disse o quê? O corpo está lá com a velocidade igual a zero e a velocidade continua igual a zero, porque não vai agir nenhuma força nesse corpo capaz de alterar esse estado dele, esse estado de repouso. Então, aqui a velocidade é igual a zero e a aceleração também é igual a zero, já que não tem nenhuma força agindo sobre ele, ou melhor, nenhuma força resultante agindo sobre esse corpo capaz de provocar um movimento. Aqui sim a gente tem forças agindo, esse bloquinho aqui parado no chão, temos a força peso agindo nele, já que ele está na terra, e a normal, mas não há uma força resultante, ou seja, nenhuma força está vencendo essa batalha a fim de gerar uma aceleração nesse corpo. Então, nesse caso, ele está em repouso, porque a velocidade está igual a zero, e sua aceleração está igual a zero, logo ele está em equilíbrio. Então, esse é um caso, repouso permanente, o corpo vai sim estar em equilíbrio.
E agora a gente entra na parte do repouso instantâneo. Na parte do repouso instantâneo, antes da gente comentar, vamos ver na prática. Eu quero que vocês vejam o momento em que a bolinha, quando sobe, quando a gente lança ela para cima, ela está parando para inverter o movimento. E um sistema massa-mola. O que é um sistema massa-mola? O sistema massa-mola é a molinha oscilando. Então, vamos ver o momento exato que esse corpo para inverter o sentido do movimento. E agora, para exemplificar esse repouso momentâneo, repouso instantâneo, vou fazer o lançamento de uma bolinha tênis de mesa, fazer um lançamento vertical, ela vai desacelerar, vai parar para inverter o sentido do movimento. Então, bora ver isso em câmera lenta. Perceba que quando ela sobe e para inverter o sentido do movimento, ela está em repouso, mas está agindo sobre ela a força peso. Se age sobre ela a força peso, ela tem uma força resultante, tem uma aceleração, então ela não está em equilíbrio. E vocês acabaram de ver o momento exato em câmera lenta que a mola para, a massinha para inverter o sentido do movimento. E ela para, entra em repouso, no repouso instantâneo, inverte o sentido do movimento e volta a se movimentar. E volta a ter velocidade. Ou seja, nessa hora que ela está parada, nessa hora que ela está aqui esticada, ela desce, estica para voltar, para inverter o sentido do movimento, ela está sofrendo a ação da força elástica, que está puxando ela para cima. E aí, se ela está sofrendo a ação da força elástica, ela tem uma força resultante, tem uma aceleração, então ela não está em equilíbrio. Pronto. E agora que você já viu detalhadamente esse instante que o corpo para inverter o sentido do movimento, bora ver aqui no papel o que é que está agindo nesse corpo nesse momento. A gente já sabe, quando a gente lança uma bolinha, lançamos a bolinha, ela vai, a velocidade dela vai diminuindo até que a velocidade chega a zero. Então, nesse momento aqui, a velocidade chegou a zero, temos um repouso, já que a velocidade zerou, só que esse repouso é momentâneo, porque logo ela volta a cair. Só que nesse momento que ele volta a cair, qual é a força que está agindo sobre essa bolinha? A força peso. Então, veja, se ele tem uma força agindo sobre ele, ele tem uma aceleração agindo. E se ele tem uma aceleração, ele não pode estar em equilíbrio. Da mesma forma que vimos no sistema massa-mola, a mola vai oscilando, então ela vem aqui com uma certa velocidade. Essa mesma molinha para, então nesse momento ela para, o V fica igual a zero. E ele volta para inverter o sentido do movimento. Então a molinha vem, para e logo ela volta. Então, aqui é o momento do repouso instantâneo. Nesse momento, existe uma forcinha aqui, uma força elástica, agindo nesse bloco. Então, a gente pode dizer, tem velocidade igual a zero? Tem, então está em repouso. Mas está em equilíbrio? Não. Por quê? Porque existe uma aceleração. A aceleração aqui, nesse caso, é diferente de zero. Logo, chegamos à conclusão de que o corpo não está em equilíbrio. Então, resumindo o que a gente viu, corpos em repouso permanente estão sim em equilíbrio. Corpos em repouso momentâneo e repouso instantâneo não estão em equilíbrio. Então, quando alguém te perguntar, será que um corpo em repouso está em equilíbrio? Antes você pergunte para ela, peraí, qual repouso? Permanente ou repouso instantâneo? Depende. Então, fica ligado aí, não esquece mais isso.
É detalhezinho que vai definir a questão. E se você gostou, se você percebeu essa nova diferença aqui entre repouso e equilíbrio, pega esse link que está aqui acima e joga nos grupos dos seus amigos, joga no grupo da sua turma, curta e se inscreva. Lembra de ativar o sininho que é para você começar a receber. Chegou um vídeo novo. Então pega, ativa o sininho para começar a receber novas dicas e novas situações aí, problemas que a gente está resolvendo. Beleza? Esse vídeo ficou bom, viu?